Olá, aqui quem fala é Gabriel. Sejam bem-vindos ao treinamento de aflatoxina quantitativo, tanto com água quanto com etanol. Primeiro vamos relembrar a questão da amostragem. Tá? Então são poucos grãos que podem ter altos níveis de contaminação, representando em torno de 90% de variação de resultados. Então, como nós temos no final de 20 a 50 gramas, representando de 30, 40, 50 mil quilos de milho, com um fator de adição de 2 milhões de vezes, é importante que sejam mantidas e respeitadas a quantidade de pontos a serem calados no caminhão, a quantidade de amostra a ser retirada, para que nós reduzimos as chances de divergência de resultados, o que prejudicaria o trabalho de vocês. E, então, com relação à utilização do teste quantitativo com água, quem receber, toda vez que chegar um lote novo, deve ser escaneado esse cartão de matrizes. O milho, ele se encontra nessa folha que tem apenas um código de barra, então ele deve ficar virado para baixo e clicar em ler teste. E aí vai aparecer a mensagem de que foi adicionado o grupo de matriz AFMG1. Com relação à utilização do leitor, na primeira janela a gente encontra o operador, então preencher o nome de quem está utilizando, e nessa segunda janela, de acordo com a recomendação da empresa, pode ser o local onde você está, ou pode ser a origem de onde está vindo o milho. Tá? Primeiro processo, quando nós formos utilizar o computador no dia ou noturno, fazer o processo de aferição constituído por calibrar, clicar no botão calibrar, na sequência clicar fazer teste de limpeza, ele vai pedir para adicionar um cartão branco, você vai colocar uma folha em branco ou aquele cartão que acompanha o kit, tá? Então, ou uma folha A4 dobrada no meio ou aquele que acompanha. Se der algum ponto de sujeira, deve ser limpo com uma flanelinha, né, daquelas de limpar óculos ou limpar a tela. Não utilizar álcool, que pode causar manchas na tela. Na sequência, utilizar o pente de verificação. Sempre na hora que for movimentar o scanner, lembrar de levantar a tampa, porque senão pode arranhar o vidro e gerar pontos permanentes no scanner. Clicar em ler teste, como se fosse ler uma tira. Todas as vezes que for ler tiras, sempre lembrar de levantar a tampa. Quais são os cuidados agora com o teste? Como nós devemos ter uma amostra representativa para diminuir a quantidade de divergência de resultados, deve-se ser triturado hoje em torno de 500 gramas de milho. Tá? Então, se estiver utilizando a jarra maior, recomenda-se colocar 2 de 250 gramas. Uma vez triturado, se coloca num saco de amostra para fazer a homogenização. Deve ser misturado para quê? Para evitar que tenham resultados diferentes dentro de uma mesma amostra já triturada. Depois de ser feita essa mistura, em torno de 15 segundos, deve-se pesar a quantidade para ser utilizada para o teste. Tá? Então, com relação ao teste, existem os vídeos da realização do treinamento, então nós vamos passar especificamente do procedimento. Se eu solicitar com relação ao vídeo para a realização do teste. Com relação à granulometria, o tamanho que fica o grão, como nós podemos ter poucos grãos com altos níveis de contaminação, nós não podemos deixar nenhum pedaço de milho inteiro. Então, a amostra ela vai ficar como se fosse um grão, um pó de café, um pouquinho grosso, triturado. Então, vai sobrar uma quirera, mas ela deve ser bem pequenininha, bem fina, porque para evitar que a gente deixe esses grãos que estão contaminados inteiros. Quanto que é o tempo médio para a gente atingir esse tamanho ideal? Em torno de 1 minuto e meio a 2 minutos. Vai depender da lâmina, vai depender da umidade do grão, da dureza do grão. Então esse é o tempo médio, mas pode ser um pouco mais. Tá? É importante avaliar e não deixar quireras grandes. Cuidado na hora de utilizar a jarra de vidro, a jarra pequena. Ela aquece muito a amostra e pode queimar o teste, ela não deve ser utilizada logo após triturado. Okay? O ideal é pedir que essas jarras sejam substituídas por jarras de vidro. Cuidados de risco na contaminação utilizando o material. Então, principalmente quando deu uma amostra contaminada, o ideal é usar água misturada com água sanitária. Para quê? Para
descontaminar isso. Depois ela deve ser lavada com água e sabão normal. Quem vai fazer o teste no campo, cuidado com o transporte. O kit ele é como se fosse um ser vivo, então ele não pode pegar altíssimas temperaturas, porque pode estragar o kit. Então, se tiver no transporte, no carro, sempre retirar ele de dentro do carro na hora que tiver para um almoço, alguma coisa assim. Evitar deixar ele exposto diretamente ao sol. Na hora de realizar o teste, a agitação da amostra, são 2 minutos de agitação e essa amostra deve ser agitada vigorosa. Caso contrário, a gente não vai estar lavando aquele milho, aquela toxina que está no milho, para a gente poder detectar. Então imagina que a criança está brincando na lama, a lama secou e você vai dar um banho nela e só coloca ela debaixo do chuveiro, achando que a água vai tirar. Olha para o ralo, não está saindo nada, então a criança nem estava suja, né? Olhando para ela, ela está toda encardida ainda, então é preciso esfregar, né? E esse é o processo de agitação que a gente faz na hora que nós estamos agitando. Então, uma amostra que está contaminada, ela pode dar um resultado baixo se não for agitada da maneira correta. Tá? Na hora de coletar a amostra, sempre quando estiver pipetando, a pipeta ela deve ficar em pé, ela não deve ser virada de lado, porque senão pode entrar a amostra para dentro da pipeta e contaminar ela. Não tem como lavar, não pode ser lavada, porque senão ela enferruja e ninguém garante que ela vai ter descontaminada. Então, o único cuidado que a gente recomenda aí, tá? Na hora de coletar a amostra, se tiver com teste com água, ele passa pelo filtro de café, você vai retirar daquilo que passou. Se estiver utilizando o teste com etanol, deve-se esperar de 2 a 3 minutos para decantar e pegar apenas da camada superior. Então não pode ter nenhuma partícula, nenhum pozinho. A amostra deve ficar límpida, né? Sem sujeira. E aqui é como que funciona a tira. Então se a amostra for positiva e tiver uma contaminação, né, a micotoxina vai passar no começo da tira e vai se ligar no anticorpo, que como ele já se ligou, então ele não vai sobrar muita coisa para se ligar aqui na linha de teste. Tá? Então a linha de teste vai ficando mais clara até desaparecer. Quanto mais contaminada, mais fraca fica a linha de teste. E a linha de controle ela sempre deve aparecer. Se a amostra for negativa, tiver com contaminação baixa, no momento que passar o líquido por aqui, ele vai carregar esses anticorpos e ele vai se ligar na linha de teste. Então elas competem pelo mesmo anticorpo. Se tiver a toxina, então elas não se ligam aqui. Então, tempo de reação: 4 minutos para o teste com água, 5 minutos para o teste de etanol. Esse é o tempo que demora para esse processo acontecer. Se você retirar a tira antes, vai se ligar menos do que deveria aqui e o resultado vai dar mais alto. Se você deixar mais do que esse tempo, no momento que o líquido vai continuar passando por aqui, pode-se alterar a intensidade dessa linha. Então é importante que esse tempo seja respeitado. 4 minutos para o teste com água, 5 minutos para o teste com álcool.